Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender de quando você vê esse vídeo, né? Bom, pessoal do primeiro ano B. Esse é o nosso primeiro conteúdo, então eu vou ser um pouquinho rápido, porque eu já passei ele um pouco, né, com uma tentativa de revisão lá na sala de aula. Então eu vou ser um pouquinho rápido. Vai ser a nossa aula da semana, né? Vão valer quatro aulinhas, duas aulinhas da semana aí. O nosso tema, que a gente ainda tá, para conseguir avançar para o próximo, é o que a história estuda e o que é história. Então, vocês se lembram que, para quem foi presencial, eu fiz uma dinâmica na sala, a gente fez uma nuvem de ideias, e da nuvem de ideias, inclusive, muitos alunos do primeiro ano B conseguiram já demonstrar elementos de uma consciência histórica, que é onde eu, professor Rafael, quero chegar com vocês, né? A formação da consciência histórica. É uma das coisas mais importantes para mim. E alguns de vocês já tiveram brilhantemente a visão da consciência histórica, né? Então vai ser bom para trabalhar, inclusive talvez a gente aprofunde mais, né? A gente consiga entender melhor a realidade, já que o ponto de partida de vocês é muito bom. Bom, pessoal, o que que a história estuda? Tem gente que diz, né, que a história estuda do passado. Essa é a primeira afirmação. Alguns dizem que a história estuda do passado. Eu eu vou vir aqui com vocês tentar demonstrar que não é só isso. A história não é só o estudo do passado. Mas vamos lá. O nosso primeiro grande tema, e como vocês viram no vídeo de introdução, eu vou saber como vocês estão fazendo as atividades a partir dessa dinâmica que eu vou fazer agora. Vocês vão pausar o vídeo quando eu pedir e vocês vão anotar. Porque se eu colocar só as imagens para anotar no formulário, vocês vão copiar e não necessariamente assistirão o vídeo. Então eu sempre vou fazer isso. Eu vou pedir anotações que só estão no vídeo, que só estão na minha explicação. Então, por favor, reparem bem no momento em que eu pedir para vocês pausarem o vídeo e anotarem. Tá bem? Bom, a história não é só estudo do passado. Isso é uma afirmação do historiador. A história, ela leva em conta o nosso primeiro grande tema. Anotem aí. História e a experiência. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que vocês, quando criança, sua mãe, seu pai, alguém da sua família estava cozinhando, e você logo depois, curioso, depois que a panela do fogo, depois que o fogo apagou, tirou a panela do fogão, você foi lá e colocou o dedo na chapinha do fogão. Colocou o dedo ali na boca do fogão. Você sentiu, quando criança, uns 11 anos, que você se queimou. Quando agora você, aos 15, 16 anos, passa na frente de um fogão, você se recorda que depois que o fogão acabou de desligar, você não pode colocar o dedo, senão você se queima. A história e a experiência começam por aí. Um ser humano, ele sabe viver a realidade no presente porque tem uma memória de acontecimentos do passado. Isso é história e experiência. Anotem isso. História e experiência é uma memória dos acontecimentos do passado. Mas, professor, isso só fica na história pessoal de alguém, numa experiência como se queimar? Não. Seria interessante que o povo, que uma coletividade, organizasse uma memória coletiva. O Brasil tem um grande tabu de memória, é um dos mais importantes da minha geração e da geração de vocês, que é a ditadura empresarial militar, 64, de 1964 até 1985. É uma memória coletiva que o Brasil ainda tem muito ruim. Por quê? Algumas pessoas ainda consideram um ambiente de tortura, assassinato de pessoas, tortura de crianças, a ditadura militar fazia, grande concentração de riqueza a ditadura militar fez, aumento do Brasil em favelização, em bairros pobres, durante a ditadura empresarial militar, aumento da violência urbana entre os anos 70 e 80, grande crise de inflação durante a ditadura militar, final do governo Geisel e começo do governo Figueiredo, grande pobreza urbana, grande pobreza rural, tudo isso é o legado da ditadura. Mas existem pessoas que, através de sua memória familiar, acham que a ditadura foi boa. Então, essa memória coletiva, ela é muito importante, mas, por vezes, em alguns temas, ela é mal elaborada.
Uma memória coletiva que eu acho interessante, que é muito boa. Futebol. O Brasil tem um orgulho nacional com a memória do passado, da Copa de 56, da Copa de 60, perdão, da Copa de 58, da Copa de 62, da Copa de 70, que o Brasil foi campeão do mundo. Aquele momento foi interessantíssimo do Brasil. Final do período varguista, né, um Brasil desenvolvimentista, crescendo muito, bossa nova, cinema novo, um grande país naquele momento. Então, o brasileiro ele tem o nacionalismo a partir de Getúlio, a partir do futebol, por exemplo. Então, isso é uma memória coletiva muito boa. E é isso que a história estuda também. E a história estuda a experiência das pessoas ao longo do tempo, e a história estuda a experiência coletiva ao longo do tempo. Então, existe a experiência individual, como se queimar no fogão, que te faz saber qual decisão tomar num futuro, que é não mais colocar a mão no fogão depois que o fogo desliga. Existe uma memória coletiva muito importante, como esse grande tema da minha geração de historiadores, que é realmente fazer as pessoas entenderem o que foi a ditadura empresarial militar no Brasil. E a história tem uma grande relação, de fato, com o passado. Então, professor, vocês me apontaram isso. Então, é por isso que eu estou muito otimista com essa turma. Professor, mas o que a gente busca no passado é entender como as coisas são hoje. Perfeito? Isso de fato é real. Anotem isso, inclusive. Um dos aspectos da consciência histórica é a gente entender como chegou aqui. É a gente entender como que a gente se tornou um morador de bairro periférico. Dinamarca, Pimentas, Jandaia, Marcos Freire, assim vai. É a gente entender como que São Paulo foi formado, entender qual é a riqueza do Brasil, entender por que uns são mais ricos, outros mais pobres, entender por que existem desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de relação homoafetiva, heteroafetiva e assim vai. De fato, as questões do presente, reparem isso. Esse é outro grande tema para anotar. As questões do presente mobilizam as pessoas para estudar o passado. Tudo bem? Então, esses são os três grandes temas. Primeiro, história e experiência. Dentro de história e experiência, a relação de uma pessoa com o passado, uma memória em relação ao passado. Depois, a memória coletiva em relação ao passado. Isso a história estuda também. E, por último, para estudar o passado, os seres humanos são mobilizados, né, a partir de questões do presente. Para estudar o passado, os seres humanos são mobilizados a partir de questões do presente. Tudo bem? Existe um outro tema, anotem aí um outro teminha. Os sujeitos históricos. Professor, o que é um sujeito histórico? Todo mundo é sujeito histórico, hoje vivo, né, no Brasil. Existem os sujeitos históricos conscientes do que estão fazendo, e existem os sujeitos históricos que não estão conscientes do que estão fazendo. Como assim, professor? Existem pessoas que, por uma boa formação de história, começam a imaginar que caminho vão seguir no futuro. Que problemas pessoais e coletivos essa pessoa quer resolver. Uma pessoa que conseguiu compreender a história até o momento em que ela vive, ela consegue se orientar para resolver problemas no futuro. Isso é o que o professor chama de consciência histórica. É isso que eu gostaria de desenvolver com vocês. Vocês, por favor, entendam como que alguns problemas do passado chegou na gente, criou os nossos problemas atuais, mas mais do que isso, a gente tem que entender os problemas atuais para saber que caminhos tomar para resolver. Então, isso é na vida pessoal, é uma inteligência, consciência histórica é uma inteligência. Então, eu consigo pensar assim em problemas pessoais, como que as coisas chegaram a um problema em um tema específico, mas também eu gostaria que vocês percebessem que muitos problemas são coletivos. Como assim, professor? Problemas fortes, como desigualdade de gênero, mulheres ganharem 30% do salário de um homem, sendo que fazem as mesmas funções, ganham 30% a menos que um homem, fazendo a mesma função, só ganham a menos por serem mulheres. A justificativa é essa. Isso é um problema de desigualdade. E não passa por uma mulher, não passa por duas, não passa por três, não passa por uma família.
passa pela sociedade. Isso é um problema coletivo. Então, a consciência histórica de sujeitos históricos é essa. Os sujeitos históricos, eles entendem o passado, entendem como o passado formou o presente, mas mais do que isso, eles criam um futuro, conscientes de um futuro. Então, eu conscientemente vou me organizar para resolver os problemas pessoais que eu encontrei na minha história. Eu conscientemente vou me propor a resolver os problemas coletivos que a minha sociedade criou. Então, eu sou um sujeito consciente. Eu vou por aqui, eu vou arrumar um emprego e vou processar se pagarem desigual para uma mulher e eu sou mulher, enfim. Então, o sujeito sabe agir no futuro, sendo um sujeito histórico consciente. Mas existe o sujeito histórico inconsciente, que é aquele que não teve uma boa formação de história e vive de acordo com os sentimentos da época, né? Então, sei lá, acabam caindo no discurso de um político não tão bom e são guiados. Vão ser guiados sem ter muita consciência do que estão fazendo e dos problemas que estão reproduzindo. Então, esse é outro grande tema do que a história estuda e do que a história se propõe. Ela também se propõe a que o aluno, a que pessoas que vão se tornar maiores de idade sejam sujeitos históricos. Conscientes de preferência, mas se não forem, saibam que são sujeitos históricos mesmo assim, mesmo sendo guiado por outros. Outro tema, o que a história estuda já pensando em como estudar a história, né? Como estudar a história. Tem os historiadores. O que é o historiador, professor? O historiador é aquele que, a partir de questões do presente, consegue elaborar uma explicação de quando isso começou no passado e se desenvolveu. Um historiador é aquele que estuda, organiza e publica conteúdo de história. Ele busca, a partir do presente, entender as questões que o presente coloca, identificar quando essas questões começaram, identificar como elas se desenvolveram, identificar os interesses que tiveram para que as coisas fossem assim, como são hoje, e, inclusive, um historiador com consciência histórica, apontar possíveis caminhos para mudar essa realidade, ou, se ele quiser, permanecer essa realidade. Então, isso é um historiador, é outro tema. O tempo e a história, outro tema também. Pessoal, eu estou sendo rápido, porque por vídeo ficar curto, né, para não ficar longo, e porque vocês podem pausar e voltar a hora que vocês bem entenderem. Então, por isso que eu estou sendo rápido, né? Vocês podem voltar na explicação, olhar uma vez, não deu, olhar de novo, não deu, terceira, quarta, quantas vezes vocês quiserem, vocês podem olhar essa explicação. Então, por favor, voltem se realmente ficou rápido. Agora tá um barulhinho chato no fundo, mas vamos continuar. O tempo e a história. O tempo é a forma como o ser humano organiza para entender a história. Existe um tempo que a gente não controla, que é o tempo da natureza. Então anotem assim: o tempo e a história, tracinho, o tempo que não controla, anotem, o da natureza. Então assim, nós não controlamos o tempo, por exemplo, da primavera, verão, outono e inverno. A natureza se impõe com essa passagem de tempo. Então o outono necessariamente passa para o inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Então ele necessariamente passa. Aí depois vem a primavera, depois vem o verão. Então isso o ser humano não controla. A passagem do tempo da natureza o ser humano não controla. O movimento de translação e rotação da Terra o ser humano não controla. As estações do ano, como eu falei, e assim vai. Então essa passagem do tempo o ser humano não controla. Mas o ser humano controla a forma de registrar o tempo. Nós registramos o tempo, como eu passei em sala de aula, em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Tudo bem? Então é assim que a gente organiza a história. A gente conta a passagem do tempo, com horas, minutos, dias, meses e anos e décadas e milênios. Isso o ser humano controla. E o ser humano organiza o tempo, a passagem do tempo ao longo da história, de acordo com os seus marcos culturais. A gente está em 2021, pessoal. Mas 2021, depois de Cristo. Depois do nascimento de Jesus Cristo. Porque para nós, o grande evento da nossa cultura foi o nascimento de Cristo. Então ali foi o ano 1.
Inclusive, a gente usa antes de Cristo para falar do que foram as pessoas antes de Jesus nascer, e depois de Cristo, pessoas que fizeram coisas depois do nascimento de Jesus. Os islâmicos não contam assim. Os islâmicos, o calendário deles é menor do que o nosso em contagem de anos. Mas isso não quer dizer que eles estão no passado em relação a nós. Quer dizer que eles só contam o calendário de forma diferente. Os judeus, como em Israel, o calendário deles está com anos, com mil anos à frente do nosso. Na contagem do calendário deles. Isso significa que eles estão 1000 anos no nosso futuro? Não. Eles vivem na mesma época que a gente, só que contam o tempo diferente. Contam o tempo a partir da sua cultura. Vocês podem pesquisar no Google aí, calendário judeu, calendário islâmico, que vocês vão ver que são diferentes. Existe uma coisa muito importante de um historiador incrível, chamado Fernando Braudel. O Braudel, ele fala que o tempo histórico tem 3 dimensões. Curta duração, que é como se fosse a parte de fora do mar, a parte de fora que o vento bate e a água mexe ali no mar, ele chama de evento de curta duração, como se fosse a parte mais, a superfície do mar. A superfície do mar, na história, a curta duração, seria a mesma coisa que um golpe político, uma eleição de presidente, uma eleição de prefeito. Então, isso é um momento da política, um momento da sociedade. Então, é ali na parte de baixo. Mais profundo, existem os eventos de média duração. O que são os eventos de média duração? São os eventos que são mais longos ao longo do tempo. Por exemplo, nós ainda estamos num período de redemocratização do Brasil. Né? Nós somos a nova república depois da ditadura empresarial militar. Isso quer dizer que existem tendências em 2020 que começaram em 1989, com a primeira eleição do Collor para presidente. Então, o neoliberalismo é isso. O neoliberalismo é um momento que começa no Brasil ali no final dos anos 80, como os anos 90, e que continua até nós. Então, isso levou um período médio de duração para acontecer, um médio período para acontecer. E existe a longa duração, que é o mais importante. O mais importante. A longa duração é um momento de estudo do historiador em que ele repara como que coisas ficaram muito enraizadas, como, por exemplo, o capitalismo. O capitalismo ele começa a surgir em 1492. Ele começa a surgir em 1492. A gente está em 2021, 600 anos depois. Ele começa a surgir ali, mercantilismo, grandes navegações e assim vai. Mas ele se impõe como força política e econômica em 1789. Primeiro na Revolução Industrial, 1768, na Inglaterra, mais ou menos. Depois na Revolução Francesa, como uma revolução burguesa capitalista, 1789. A gente está em 2021. E o mundo continua sendo capitalista. Repararam bem? Curta duração, uma eleição, né, um movimento político novo que está aparecendo, conservador, liberal, de esquerda, de direita, progressista ou não. Isso é evento de curta duração. Média duração são eventos de tipo 40, 50 anos, como o Brasil democrático depois da ditadura. Só tem 30 anos mais ou menos. Neoliberalismo. E longa duração. Um exemplo disso, capitalismo, que começa a se desenvolver lá em 1492 e que se consolida na Revolução Francesa, em 1789, mas mais ainda, ele ainda está imperando hoje. Então é um período de longa duração. Tudo bem? Linha do tempo. Linha do tempo é a forma como nós organizamos o entendimento do passar dos anos. É uma linha. Então tem os acontecimentos e na linha você vai organizando. As fontes históricas. Existem várias fontes históricas, como livros, imagens, pinturas, memórias coletivas, né, que não necessariamente foram escritas, história oral, que é a história que umas pessoas contam para as outras e vai passando os anos e assim vai ficando, o que não quer dizer que todas são verdades, né? Existe muita história contada, tanto em livros como falada, que são falsas, não são verdadeiras. As fontes são vestígios do passado, seja eles ditos, escritos ou pintados, né? Existe análise de documento, que é o que o historiador faz, então ele entende a linguagem, que momento aconteceu e assim vai. E por último, para terminar a nossa aula, porque já deu uns 30 minutos já, eu falando aqui mais ou menos, eu vou propor para vocês aí
que vocês... Um exercício, dois exercíciozinhos, que é esse. O que é a história? Quem constrói a história? Para que serve? Ele pergunta, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em Guarulhos, se você puder citar exemplos de construções antigas na cidade onde você mora, então pensem aí, por exemplo, no centro de Guarulhos, ou no centro de São Paulo, que tem construções novas e antigas. Você acredita que a sua vida é influenciada pelas experiências de vida das pessoas que viveram no passado? Por exemplo, seus pais, avós e bisavós. Reflita, nossa, está muito distorcido esse texto. Reflita sobre esse assunto e converse com os seus colegas. Show! Então, esse é o primeiro exercício, né? Você, por favor, identifique coisas que foram criadas no passado e coisas novas do presente na hora de pensar a cidade que você mora. Então, uma construção antiga, mais visível, uma igreja, algo assim, do lado de coisas novas, que é o que está, inclusive, na primeira página do livro. Depois, você, por favor, se coloque a questão: os acontecimentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, influenciam na sua vida como ela é hoje? Se sim, por favor, repare que tem relação com o passado. Se não, por favor, repare que também tem relação com o passado. Tudo bem? E o último exercício que eu vou pedir para vocês fazerem e me mandarem, além das anotações da aula, né, dessa videoaula, é isso aqui. Tentem reconstruir na mente de vocês o que foi o período colonial escravista no Brasil a partir dessa imagem. Essa imagem é do Frans Post, que foi um pintor holandês que veio a Pernambuco e pintou o cotidiano dos brasileiros naquela época, na época colonial, 1640. Então, reparem, né, que o livro já dá alguns pontinhos, vai explicando cada coisa que é, mas tentem recriar, a partir de uma fonte do passado, como que foi essa época colonial. Então, vocês vão fazer exercício de historiadores. Vocês vão reconstruir o passado a partir de um registro que ficou, que é essa pintura do Frans Post. Está aqui no formulário embaixo para vocês clicarem e olharem melhor. Tá bem? Então, são esses dois exercícios da aula de hoje, do que é a história e o que a história estuda. E, inclusive, vocês começaram a entender, a partir desse exercício, como que a história é reconstruída para explicar o presente. E, inclusive, tem nessa pintura do Frans Post alguns elementos que explicam a desigualdade social e racial no Brasil no presente. Essa imagem já começa... Vocês já começam a perceber por que a maior parte dos pobres brasileiros tem cor, né? É uma reconstrução do passado a partir de uma fonte histórica, que é essa pintura, e é possível fazer isso. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida me perguntem, me mandem as anotações que eu pedi ao longo da minha explicação, me mandem o primeiro exercício respondido, me mandem esse segundo exercício respondido, e, por favor, não esqueçam de preencher o formulário, porque vai contar como presença nessas duas aulinhas aí, da semana passada e dessa aula agora. Tudo bem? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que tenham gostado. Pausem, voltem, assistam de novo, quantas vezes vocês quiserem. Show? Tchau, tchau.